Câmara e esse é o canal Minha Opinião Materna. Hoje eu vim falar para vocês sobre um verdadeiro dilema: a batalha parto normal e parto humanizado. Talvez eu não consiga falar sobre tudo o que esse tema aborda em um único vídeo, mas eu vou começar com a parte mais difícil. Afinal de contas, qual a diferença entre esses dois tipos de parto, se é que a gente pode falar assim? Com certeza você conhece alguma grávida que dizia que queria um parto normal, mas nada dessa história de parto humanizado. é muito comum a gente se deparar com um grande preconceito e uma grande resistência em relação ao termo parto humanizado, sem que as pessoas entendam exatamente o que isso quer dizer. E a intenção desse vídeo é justamente quebrar essa resistência e esse preconceito para esclarecer de uma vez por todas o que significa o tal do parto normal e o tal do parto humanizado. Inclusive vocês vão entender porque eu estou usando tantas aspas para falar sobre esses dois tipos de parto. Para você que está sentada aí do outro lado da tela, talvez você esteja gestando ou ainda não, mas como você imagina que seja um parto normal? Como você desejaria que fosse o seu parto normal? Bom, geralmente quando a gente conversa com uma gestante que sonha com um parto normal, a questão mais importante para ela está ligada à segurança no parto. Todas as gestantes pensam muito nessa questão de ter um parto seguro, certo? Além disso, as expectativas em geral estão ligadas a um parto o menos doloroso possível e um parto tranquilo, que aconteça de uma forma mais natural, né? Com o mínimo de intervenções, que ela possa ser acompanhada ali por quem ela escolheu para dividir esse momento, seja o marido, seja a mãe, seja uma irmã, uma prima, um acompanhante em geral. E a gestante espera principalmente poder contar com o respaldo de um profissional com formação para estar ali e garantir essa segurança que ela tanto almeja, né? Então, se alguma coisa sair do curso normal, a gestante espera que esse profissional intervenha naquela anormalidade para aumentar a segurança do desfecho desse parto. Então, isso seriam as expectativas que a gente tem para um parto normal, tranquilo e seguro, não é? Pois é, minha gente, mas este não é o parto normal que acontece no nosso país. O parto chamado de normal, que acontece aqui no Brasil, é bem diferente disso que a gente imagina. Sério? Como assim? É por isso que eu decidi gravar esse vídeo, para explicar de uma vez por todas que o parto que é realizado aqui no nosso país e é chamado de normal, na verdade é um parto anormal, e podem colocar um A bem grande aí na cabeça de vocês. Bom, vamos partir do princípio de que se a gente tem um parto que é chamado de normal, a impressão que a gente tem é de que todos os outros tipos de parto não são normais. Afinal de contas, se eles fossem, eles não teriam um outro nome. Então, parto natural, parto humanizado, tudo isso fica parecendo uma coisa muito diferente do normal. Porque o normal é normal, certo? Errado. A impressão que a gente tem está completamente equivocada. Realmente, se a gente tem um termo que designa o parto normal, a gente fica mesmo com essa impressão de que todo o resto não seria normal. Mas na verdade não é isso que acontece. Por quê? Porque o parto que é chamado de normal e é praticado aqui no nosso país vem recheado do que a gente chama de intervenções. Essas intervenções são procedimentos que são realizados durante o trabalho de parto e o parto e que transformam esse parto num parto nada normal, porque são procedimentos que na maioria das vezes são realizados sem real necessidade. Eles são realizados porque os médicos já estão acostumados a utilizar essa série de intervenções na realização do parto normal. Esses procedimentos foram sendo inseridos no trabalho de parto através dos tempos e normalmente eles são utilizados para acelerar o trabalho de parto. Então, os médicos realmente acreditam que acelerar o trabalho de parto
é uma coisa que toda mulher quer. E a impressão que a gente tem é de que realmente isso é ótimo. Ai, eu não tô entendendo nada, Bia. É óbvio que é ótimo. Eu vou ficar menos tempo sentindo dor. Pera lá, não é bem isso, gente. A cada procedimento que é utilizado, a gente aumenta os riscos de acabar caindo numa cirurgia cesariana. Porque esses procedimentos interferem no andamento natural do trabalho de parto. E muitas vezes o nosso corpo ou o bebezinho acabam reagindo de acordo com essa intervenção que está sendo utilizada. E essas reações culminam muitas vezes com a necessidade de uma cirurgia cesariana. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes amigas de vocês, conhecidas, dizendo que durante o trabalho de parto o bebê passou pelo sofrimento fetal e aí precisou fazer uma cirurgia cesariana. Pois é, esse sofrimento fetal, na maior parte das vezes, está associado com essas intervenções que são utilizadas durante o trabalho de parto. Então a gente utiliza a intervenção, o bebezinho não dá conta daquela intervenção e acaba entrando em sofrimento, e aí é necessária a realização de uma cirurgia cesariana, por conta daquela intervenção que modificou o andamento natural do trabalho de parto. Então a gente precisa de muita calma nessa hora. Além do que, a impressão que a gente tem de que acelerar o trabalho de parto vai diminuir a nossa dor está completamente equivocada. Porque a primeira intervenção que é utilizada pelos médicos, normalmente, é o chamado sorinho de rotina. Esse sorinho, a gente normalmente pensa que é um sorinho que vai ser colocado na nossa veia para ajudar a hidratar durante o trabalho de parto. Resposta errada de novo. Não é isso que acontece. O sorinho que é utilizado durante o trabalho de parto contém um hormônio sintético, ou seja, quimicamente fabricado, que se chama ocitocina sintética. A ocitocina é um hormônio que a gente produz durante o trabalho de parto naturalmente. Esse é o hormônio que é responsável para agilizar a nossa dilatação. Mas os médicos injetam a ocitocina sintética na nossa veia para que o trabalho de parto aconteça mais depressa. Ou seja, a dilatação vai acontecer mais depressa. Só que tem uma consequência muito drástica nessa história. As contrações ficam muito mais dolorosas. Então vocês já devem ter ouvido algumas mulheres dizendo que o trabalho de parto é a dor da morte. A ocitocina sintética transforma o trabalho de parto numa dor praticamente insuportável, porque não é uma dor natural, é uma dor química. E essa dor muitas vezes se torna insuportável mesmo para algumas mulheres. O sorinho vem sendo utilizado como forma padrão de atendimento ao parto normal no Brasil há mais ou menos 50, 40 anos. Então todos os relatos de pessoas que passaram por parto normal aqui no Brasil nesse tempo, mais ou menos de 50 a 40 anos atrás até aqui, tinham sorinho de rotina nas suas veias, ou seja, sentiram uma dor fenomenal mesmo. E é por isso que essas pessoas relacionam o parto normal à dor da morte, porque realmente, com o uso do sorinho de rotina, esse parto se transformou num parto extremamente doloroso de verdade. Outra intervenção que é muito praticada aqui no Brasil e que não deveria ser, porque ela é proibida em diversos países do mundo, é a chamada manobra de Christeler. O que é isso? Vocês já devem ter ouvido também alguém contar que durante o parto um médico ou um enfermeiro, uma enfermeira subiram na barriga da gestante para dar uma ajudazinha, ou seja, fazer uma pressão na parte de cima da barriga para empurrar o bebê para baixo, ajudando o bebê a sair. Isso parece ótimo, mas essa manobra é extremamente arriscada. Muita gente que está aí do outro lado já deve ter ouvido falar de pessoas que têm medo do parto normal, porque parto normal aumenta a chance de paralisia cerebral. Não é o parto normal que aumenta a chance de paralisia cerebral. Uma das coisas que mais aumenta a chance de paralisia cerebral é justamente a manobra de Christeler. Por quê? Porque quando a gente empurra o bebê para baixo, muitas vezes ele ainda não está totalmente posicionado para nascer. E aí o que pode acontecer é que quando se empurra o bebezinho para baixo, aumenta-se a pressão
da cabecinha do bebê na região dos nossos ossos pélvicos. E isso pode inclusive causar traumatismo craniano, porque você está apertando a cabeça do bebê contra os ossos da região pélvica. Outra questão, a gente também corre maior risco de perfurar algum órgão interno da gestante. Por quê? O posicionamento do bebê às vezes ainda não está tão favorável e de repente essa pressão que é feita facilita algum movimento do bebê que pode perfurar um órgão, pode perfurar uma bexiga, pode perfurar um rim. E aí a gente pode ter uma hemorragia interna. Então quer dizer, é uma manobra que devia ser proibida aqui no Brasil, assim como ela é proibida em muitos países. Mas aqui no Brasil ela continua sendo utilizada por vários médicos e várias enfermeiras que assistem partos normais. Outras questões, tem hospitais que não permitem que a gestante escolha a posição para parir, então quer dizer, obrigam a gestante a ficar naquela posição que a gente chama de frango assado, né? Que é a mulher deitada com as pernas no estribo, né, da cama. Isso por quê? Óbvio, é muito mais fácil para o médico, né? O médico está ali em pé e ele está com a mulher na região dos olhos dele, fica fácil para ele manipular aquele bebê. Mas muitas vezes essa posição é muito mais dolorosa para a gestante. Aqui eu sempre gosto de dar um exemplo para ajudar a ilustrar essa situação. É um exemplo meio escatológico. Alguém aí já ficou internado e precisou fazer cocô na comadre do hospital? Ou seja, cocô deitada? Pois é, a gente sabe que fazer cocô deitada não é nada fácil. Porque quando a gente está numa posição mais vertical, a gente tem a ajuda da lei da gravidade. Se a gente tem que ficar deitada, a gente precisa fazer mais força, né? E aí, em se tratando de bebê, se a gente vai fazer mais força para ajudar esse bebê a sair, a gente aumenta os riscos de ter uma laceração, que é um rasgo na musculatura vaginal, né? Então, é por isso que quando a gente está numa posição mais vertical, a gente diminui esse risco, porque o peso do próprio bebê contra a área da musculatura, né, vai ajudando a lacear aquela musculatura e diminui a chance de ter uma laceração. Eu gosto de brincar também que é mais ou menos como a gente colocar uma calça jeans no dia que a gente lava a calça. Todo mundo já passou por isso, no dia que a gente lava parece que a calça fica mais apertada. Aí a gente vai rebolando daqui, rebolando dali, dá uma encolhidinha na barriga e de repente a calça fecha, certo? É mais ou menos isso. O bebezinho que está ali fazendo pressão na região pélvica com a cabecinha e com o peso dele quando a gente está numa posição mais vertical, vai ajudando a lacear aquela musculatura, né? Como se fosse a calça jeans e as nossas reboladas. E de repente a musculatura vai cedendo sem rasgar e o bebezinho nasce tranquilamente. Agora, se a gente empurra com força, é a mesma coisa que a gente querer pôr a calça de uma vez. A chance da calça rasgar é maior. E o bebezinho é a mesma coisa. Se a gente empurra com muita força, né, sem essa preparação do músculo, a chance de haver uma laceração é maior também. E por incrível que pareça, nós também temos hospitais que proíbem que as gestantes comam e bebam durante o trabalho de parto, para evitar que elas vomitem. Pois é, senhoras e senhores, acreditem ou não, tem hospitais que fazem isso. Agora você imagina, um trabalho de parto pode durar várias horas e a gente fica cansada, é como se fosse uma maratona. Imagina você não poder beber e nem comer durante uma maratona, né? Você sempre vê na corrida de São Silvestre, tem aquelas pessoas dando um copinho de água, uma garrafinha para o corredor tomar. Gente, isso é óbvio, a gente precisa, tá fazendo um exercício, a gente precisa tomar uma água ou de repente comer alguma frutinha, um chocolate, alguma coisa para dar mais energia. Mas muitos hospitais, por incrível que pareça, proíbem que a gestante beba e coma justamente por conta do vômito. Bom, isso são algumas das intervenções que acontecem durante o chamado parto normal aqui no Brasil e que transformam o parto normal num parto anormal, como eu falei para vocês. Então, o que geralmente acontece é que as gestantes entram em trabalho de parto, vão para o hospital e chegando no hospital elas estão num terreno que é desconhecido para elas, né? É um mundo diferente. E aí, todos esses procedimentos e intervenções começam a acontecer e a gestante acha que aquilo tudo faz parte do trabalho de parto, né? Porque ela não tem intimidade com aquele universo. A princípio parece que faz parte e ela não vai questionar tudo aquilo.
E aí o nenê nasce, pode ser que nasça de parto normal, mas normalmente acaba nascendo através de uma cirurgia cesariana, né, por conta desse efeito cascata das intervenções que acaba causando uma reação no bebê. E aí a gestante não sabe que, na verdade, ela foi vítima de uma série de procedimentos que não eram necessários. Portanto, eu acho importante eu esclarecer para vocês que esse é o parto normal, né? Então, normal com aspas, que é praticado aqui no Brasil. Para vocês verem que realmente ele não tem nada de normal, né? Não é o parto que a gente imagina. E agora eu volto para a pergunta que eu fiz lá no começo. O que é um parto normal para você que está aí do outro lado? Lembra que a gente começou comentando? Normalmente o que uma gestante espera de um parto normal é que esse parto evolua da forma mais natural possível, né? E que a gente tenha esses recursos tecnológicos do hospital à nossa disposição em caso de necessidade. Então, se eu precisar de uma analgesia, né? Se eu quiser uma analgesia, se eu precisar de uma cirurgia cesariana, se eu precisar do uso do sorinho por alguma razão para acelerar um trabalho de parto que está muito extenso, de repente a gestante já está muito cansada, isso é uma coisa, né? Mas a gente não quer ter a utilização dessas intervenções sem real necessidade. E é aí que entra o parto humanizado. Se esse é o parto que você sonhava como sendo um parto normal, na verdade, o que você quer é um parto humanizado. Palmas! Pois é, tá surpresa, né? Mas é isso mesmo. O parto mais normal é o parto humanizado. Na verdade, como o termo parto normal já está sendo utilizado por esse parto que é cheio de intervenções, as pessoas tiveram que escolher um outro termo para designar o que seria o parto normal de verdade. Mas a gente não poderia chamar de parto normal de verdade, ia ficar muito esquisito. Então se elegeu o nome parto humanizado. Muitas pessoas do próprio movimento pela humanização do parto não gostam desse termo parto humanizado. Mas hoje eu não estou aqui para discutir a escolha desse termo, né? Eu estou aqui para tentar quebrar alguns dos preconceitos e um pouco da resistência em relação ao chamado parto humanizado, porque na verdade, como vocês estão descobrindo aqui nesse vídeo, o parto humanizado seria na verdade o que a gente normalmente espera de um parto normal. Então o que é o parto humanizado, afinal de contas? Parto humanizado é o parto que acontece da maneira mais natural possível. Mais natural possível. Vocês perceberam o foco na palavra possível? Pois é, por quê? Porque tem gente que pensa que o parto humanizado tem que ser um parto natural, ou seja, um parto sem nenhuma intervenção. E não, nem sempre. Porque muitas vezes a gestante quer uma analgesia, ou então se precisa utilizar alguma intervenção para auxiliar aquele parto por alguma razão. Realmente hoje a gente tem uma diminuição no índice de mortalidade de mães e bebês graças aos avanços da medicina. Então os recursos estão aí para serem utilizados nos casos de real necessidade. Mas durante o trabalho de parto, o que a gente espera é que esses recursos estejam à mão para quando precisar, mas que eles não sejam utilizados de forma padrão, de uma forma que possam inclusive prejudicar o andamento daquele parto ou aumentar a nossa dor, né? Não é isso que a gente espera. Então é importante a gente deixar isso bem claro. Parto humanizado não tem que ser um parto natural, ou seja, sem nenhuma intervenção, né? Inclusive, existem partos naturais que não são nada humanizados. Como, por exemplo, muitas vezes acontece da gente ver notícias de gestantes que tiveram bebês no corredor do hospital por falta de leito. Nesse caso, o parto foi natural, mas ele não foi humanizado, porque com certeza a gestante não queria que aquele parto acontecesse daquele jeito. Então ele não respeitou o protagonismo da mulher e as escolhas da mulher naquele momento. Então, o que o parto humanizado preconiza é que a gente respeite as escolhas da mulher, então a gente fala no protagonismo daquela mulher, né? Colocar aquela mulher como a personagem principal do parto, porque é ela que vai fazer o parto. Ela é a personagem principal, não é o médico, não são as enfermeiras, a personagem principal é a mulher. E quando a gente fala sobre respeitar o protagonismo da mulher, eu acho interessante eu abrir um adendo aqui, porque algumas gestantes ficam um pouco aflitas com essa história. Porque elas não se sentem capazes de discutir com um médico o que vai ser bom e o que não vai.
Então é importante que a gestante faça o seu plano de parto, né, que é um documento onde ela vai relacionar tudo o que ela gostaria que fosse feito ou não durante o trabalho de parto e o parto, né? E enquanto ela está fazendo esse plano de parto, ela vai ter que pesquisar, vai ter que estudar mesmo o que é cada procedimento, o que é cada intervenção, para poder discutir com o médico, né? E o que eu acho mais importante deixar claro, em caso de risco de vida para a mãe ou para o bebê, é evidente, gente, que o médico vai lançar mão dos recursos que ele tem disponíveis, né? Não é que a escolha da gestante ou o que ela coloca no plano de parto é uma lei e não pode ser modificado. Claro que pode. O médico está ali para justamente utilizar todo o conhecimento técnico que ele tem em relação ao parto e se precisa intervir naquele parto, ele vai intervir. Sendo assim, o parto humanizado vai respeitar o protagonismo dessa mulher, mas ao mesmo tempo ele vai utilizar a medicina baseada em evidências. O que é isso? Hoje em dia, a gente tem pesquisas sendo realizadas na área da medicina o tempo todo, e na área da obstetrícia não é diferente. E isso vem aumentando a segurança no parto, porque hoje a gente consegue saber o que pode ser benéfico ou prejudicial na área da medicina e na área do parto. E aí a gente consegue ter certeza de quais intervenções podem ajudar ou não e de quando elas devem ser ou não utilizadas durante o parto. Então, um médico que faz parte do movimento pela humanização do parto, ele utiliza essa medicina baseada em evidências. Ele vai utilizar os procedimentos e as intervenções quando esses procedimentos e intervenções realmente forem necessários e benéficos para aquele trabalho de parto ou para aquele parto. Ele não vai utilizar porque sempre foi utilizado até então. Então, para fechar esse vídeo, eu queria deixar essa informação para vocês, que na verdade o parto chamado de humanizado aqui no país, nada mais, nada menos, é do que o parto que a gente gostaria que fosse o parto normal, né? O parto normal de verdade. Né? Um parto que acontece fisiologicamente, que vai evoluindo com o menor número de intervenções possível, né? E que se a gente quiser alguma intervenção ou se for necessário que se utilize alguma intervenção, essa intervenção vai ser utilizada. Ou seja, o parto humanizado é o parto mais seguro, porque ele vai aliar as atualizações científicas com as práticas dos médicos, respaldando essas práticas, ao mesmo tempo em que ele respeita o protagonismo da mulher. É isso, sem mistérios, sem rodeios. A minha intenção justamente era clarear essa história de muita gente que pensa que quer um parto normal, mas que parto humanizado não é para elas. Eu pretendo abordar em próximos vídeos um pouco mais profundamente essa questão das intervenções, explicar cada intervenção direitinho. Então a gente vai continuar falando sobre esse tema, mas esse primeiro vídeo eu queria utilizar justamente para tentar quebrar esse preconceito em relação ao termo parto humanizado, e eu espero que eu tenha conseguido. Para quem gostou desse vídeo, eu recomendo que se inscreva aqui no canal ou que encaminhe esse vídeo para as amigas que estão grávidas que vocês conhecem, e eu espero que vocês estejam aqui no meu próximo vídeo para a gente continuar nesse bate-papo gostoso. Tchau, tchau e até mais!